Seja bem-vindo aqui para o nosso bate-papo, para que você traga mesmo um pouco da sua experiência com esse processo de olhar sistêmico, né? O quanto que esse olhar sistêmico tem contribuído com a sua jornada, com a sua vida. E me fale quem é o Evandro. Ah, legal, Johnny. Fiquei muito lisonjeado em ter sido convidado para esse momento, que para mim é muito importante. A gente vai falar um pouquinho disso, mas é algo que mudou bastante na minha vida como pai, como pessoa, como trabalhador, como gestor. Então vai ser um prazer poder dividir. E é uma forma de gratidão que eu tenho também por tudo que aconteceu aqui, por tudo que você fez por mim e automaticamente para minha família. Então, prazer. O meu nome é Evandro Almeida. Estou fazendo agora 35 anos. Sou pai do Theo, sou casado com a Amanda. Sou filho de Noé Dias, da Maria do Carmo, também de Jesus Almeida. E até curioso, meu pai chama Noé, minha mãe chama Maria, meu sobrenome tem Jesus. Então tá tudo linkado ali. Tá tudo linkado. Então tá legal. Família humilde, uma família que nunca faltou nada, mas a gente sempre batalhou bastante para chegar onde chegamos. Tem um pouquinho daquele complexo do filho do meio. Então, para quem não é filho do meio, não sabe, tem sim aquele complexo. Só que eu descobri isso muito cedo e aí veio desenrolar de toda a minha vida. Foi onde me levou para o patamar que nós estamos hoje. Então, um pouquinho antes ali do meu nascimento, algumas coisas que foram interferindo muito. E olha que loucura quando a gente pega a história de vida da minha vida. Eu sou o filho do meio, sou o irmão do Leandro. O Leandro nasceu dia 22/3/87. 1 ano, 11 meses e 29 dias depois eu nasço. No dia 21, eu tenho o meu nascimento, dia 21/3/89. Então, por um dia de diferença, a gente não nasceu no mesmo dia, mas 2 anos depois. Olha Então, só. E aí a gente tem uma ligação muito boa, eu e meu irmão, nós somos bem parceiros. Aham. E aí, 7, 8 anos depois, veio a minha irmã. Logo no início, o meu pai, formado na área de metalurgia, caldeiraria, e antigamente tinha uma empresa muito grande aqui no Brasil, nem sei se ela ainda é aberta, que tinha muitos profissionais dessa área de metalurgia, que ajudava a construir grandes portos, tudo mais voltado para essa parte, tudo que é material ferroso. E teve um tempo que tiraram muitos brasileiros daqui e levaram para outras regiões, para outros países, para desenvolver essa parte metalúrgica nos outros países. Só que aí você imagina o seguinte, hoje está muito em alta a forma de lidar com gente, de lidar com pessoas. Só que, sei lá, se eu tô com 35, a gente fala em casa 40 anos atrás, o chefe liderava por imposição, não por influência. E meu pai era esse chefe. E aí ele vai pro Iraque na época, então eles são brasileiros, sai daqui, vai pro Iraque na posição de chefe, para liderar bastante pessoas lá, para trabalhar no que chamavam antigamente de chão de fábrica ali, para liderar aquele pessoal. Então meu pai vai, fica 7, 8 anos lá. Nesse meio tempo a minha mãe engravida, vem o meu irmão, aquela coisa toda. O meu pai volta. Então um cara que foi forjado ali na metalurgia, aquela forma de Sim. faz porque eu tô mandando e é assim pronto. Ele volta com um sonho. O sonho de ser um empresário. Só que olha que loucura, é o tanto que eu me inspiro no meu pai. Por mais bruto que ele seja, por mais que ele ama a gente pra caramba do jeito dele, isso pra mim hoje é muito claro, ele tinha um sonho de abrir uma empresa. Só que ele volta, e na época ele volta com os rendimentos financeiros de lá comprando casa, caminhão e carro. Então ele volta, a Mendes Júnior fala, obrigado, tá tudo bem, tá aqui seu acerto, a gente desenvolveu e tá tudo bem. Ele volta e fala, poxa, então, visto agora que a grande Belo Horizonte, que era onde eu morava, né, minha família tá lá ainda, hoje eu moro aqui no Espírito Santo, ele vem com um olhar assim e fala, poxa, tá desenvolvendo aqui a grande Belo Horizonte. Então na época tem alguns shoppings que não funcionavam, que ele ajudou a construir, ele comprou um caminhão para trabalhar com terraplanagem. Aí, olha como vai fazendo o link. Ele era um cara que chefiava por imposição, e aí sai dessa forma de chefiar e vai trabalhar com caminhão. E aí a gente vê um pouquinho de como é a vida de uma pessoa dentro de uma boleia de caminhão. Ele não era aquele cara que viajava, ele trabalhava com terraplanagem, então todos os dias ele estava dentro de casa, salvo um dia ou outro que tinha que fazer uma viagem muito perto, mas todos os dias estava em casa. Mas dirigindo o caminhão no dia todo. Então, essa conexão com gente, que hoje é muito importante pra gente, ele não teve essa conexão. Mas o sonho dele estava latente na cabeça. Falei, cara, eu quero abrir uma empresa pra mim. Sim. E aí, é tão louco isso que eu lembro que a gente era bem pequeno. Meu pai chegou com uma tábua, Johnny. Tipo uns 3 metros, bem grande, muito pesada. Uma espessura bem grande mesmo. E colocou no fundo lá da cozinha da minha mãe. A cozinha, ela finalizava numa área final que era área de tanque.
colocou essa tábua? E deu até briga dentro de casa, porque ele fala, pô, essa tábua aqui não tá fazendo sentido, meu pai. Isso aí vai ser a bancada da minha oficina. Johnny, eu era criança, eu lembro disso, essa briguinha dentro de casa, né, de marido e mulher, fala, poxa, esse trem tá aí e tal, tira esse negócio. Meu pai, isso aí vai ser a bancada da minha oficina. Ele ficou trabalhando de caminhão por 17 anos, e aí depois de 17 anos ele fala assim, em 2004, cara, vou abrir uma empresa. E aí meu pai abre uma empresa, voltado para o ramo automotivo, mas bem linkado com o que ele era bom, que era a parte de metalurgia, solos, adaptações, essas coisas. E lá em 2004, eu entro nessa empresa junto com ele, a gente bem pequenininho, o meu irmão também, tipo, fez 16, 17 anos, ainda não tem, entramos começando a trabalhar com ele. Mas antes disso, para fazer essa conexão da minha linha do tempo, com 13 para 14 anos do meu irmão, a gente morava, ainda minha família mora em Santa Luzia, muita amizade ali que ia acontecendo. Meu irmão fazia Senai, e aí meu pai falou assim, cara, eu preciso de ocupar o seu tempo, não quero você na rua, quero você trabalhando, fazendo alguma coisa. Então, nos intervalos dos cursos que fazia, estudo, essas coisas, meu pai falou assim, bicho, tem um lava-jato ali perto, vê se você consegue trabalhar nesse lava-jato. Aí, o meu irmão começou trabalhando nesse lava-jato, ajudando a lavar carro ali, aquela coisa toda, e aí, com o tempo, esse pessoal do lava-jato falou assim, não quero mais trabalhar, tô fechando. Aí o meu pai, que quando veio do Iraque pro Brasil, ele comprou a casa, ele reformou a casa já de um jeito que lateralmente a casa teria um galpão, que era onde ele guardava o caminhão. O que ele faz? Compra o maquinário do Lava Jato, leva para esse galpão e fala, agora você não trabalha mais para ele. Isso aqui é seu, você trabalha aqui dentro de casa, no galpão lá da nossa casa. E abriu um Lava Jato. Quando abre o Lava Jato, o meu irmão começa a trabalhar no Lava Jato e eu também, como tô ali, opa, um dinheirinho extra, vamos para cima. Aí com meus 13 para 14 anos também, começamos a lavar carro, a coisa começou a caminhar. E aí com 13 para 14 anos, quando eu comecei a me entender por gente, já era muito latente na vida do meu pai esse ramo automotivo. Porque primeiro era o sonho dele e segundo, tava de caminhão o dia todo. E ele, por ser um cara muito voltado para manutenção, ele sempre deu manutenção no caminhão. E automaticamente a gente também tava lá, deitava debaixo do caminhão, colocava graxa, se sujava todo, que pra gente era bom. Então isso foi me forjando para ter essa paixão que eu tenho pela área automotiva. Uhum. E aí vai fazendo os links de tudo que vai acontecendo na minha vida. Sim. Beleza, trabalhei no Lava Jato, só que com 13 anos, o meu irmão tinha 15 na época, meu pai ali, entre certo ou errado, já ensinava meu irmão a dirigir. Uhum. E eu louco querendo dirigir, meu pai, não. Quando você tiver a idade do seu irmão, você dirige. Cheguei aos 15. Meu pai, não. Quando você tiver mais velho um pouquinho, você dirige. E nunca eu. Eu falo, putz, cara. Aí começa aquele complexo de inferioridade do filho do meio. Fala, pô, tá vendo? Meu irmão tem, eu não tenho e tal. E, cara, assim, quando eu era mais novo, eu me pegava muito sofrendo por causa disso. Porque na minha concepção, eu falo, poxa, por que ele ama tanto meu irmão e não me ama? O meu entendimento era de sentimento. Fala, cara, alguma coisa tá errada e eu não consigo entender por que ele e não eu. E eu nunca fui um filho muito santinho, na época de escola, essas coisas. Mas minhas notas sempre foram as melhores. E às vezes os professores nem entendiam o que acontecia. Porque, pô, como que esse cara sentando no fundão, que faz essa bagunça, conversa o tempo todo, tem tantas boas notas? Que eu sempre fui muito aplicado nessa parte. Sim. E o meu irmão já é o cara mais doidão, aquela coisa toda e tal. E foi fluindo. Então, nesse meio tempo, eu lembro direitinho, eu acho que eu tinha próximo de 14 anos, que deu um start de alguma coisa, eu não sei se eu li, se eu vi, que alguma coisa. Sim. Que eu falei assim, cara, o meu pai e minha mãe, eles não me amam menos, eles me amam diferente. E aí eu via tudo acontecendo e falava, poxa, por que pra ele é tudo e pra mim nada? Esse era assim. Aí eu falei, pô, então não quer dizer que é questão de amor. A importância pros dois é a mesma coisa. Eu só acho que a minha forma é um pouquinho diferente. Sim. Eu comecei a falar, cara, então, dado que isso é a condição, vamos fazer algumas coisas. E aí, aquilo me deu um conforto um pouco maior. Aquele sentimento ainda existia um pouquinho, falei, poxa, eu não dirijo, ele dirige. Poxa, ele pra isso e pra mim. Mas eu já tava um pouco mais confortável com essa situação. E talvez, Johnny, hoje, trazendo para um pouquinho da nossa realidade, a gente conversou bastante, eu conheço um pouco mais de quem é o Evandro, por que as pessoas se conectam, eu consigo entender por que aquele sentimento acontecia lá atrás. Isso você começou a ter através desse olhar sistêmico. Do olhar sistêmico. Desse processo. Eu entendi que, tipo, cara, essa é a minha condição. Uhum. Mas por que dessa condição? E esse porquê, às vezes vinha em alguns momentos. Fala, poxa, por quê? Só que eu não entendia o porquê das coisas. E aí, óbvio, eu não sabia que, pô,
dentro de um olhar sistêmico. O irmão mais velho tá aqui, do meio mais novo, esse é o papel do pai. Nunca imaginava disso. E você nunca tinha buscado um processo de Não. autoconhecimento antes. Então Não. foi o primeiro contato que você teve com terapia sistêmica, com abordagem sistêmica. Sim. Ô, Johnny, e aí, assim, só peço que não me interprete mal, porque eu sempre li muito, eu sempre estudei muito, e eu nunca fui fazer um atendimento com um psicólogo, Sim. que eu sei que é muito bom. Sim. E quando algumas coisas foram acontecendo, a gente vai dissertar um pouco sobre isso. Antes você lia, então, sobre desenvolvimento humano, Sim, autoconhecimento. Já fiz alguns cursos por uma das maiores empresas do Brasil de coaching, tudo que estava voltado para alta performance e desenvolvimento, eu sempre estava buscando. Eu sempre fui muito leitor. Isso é bacana, porque você tinha, então, uma busca ali pelo autodesenvolvimento, ali de performance, né, como líder e tudo mais, como gestor de pessoas. Sim, até porque as coisas foram acontecendo. Eu não gosto de falar da palavra sorte. Eu falo da oportunidade versus a preparação, ele se conecta e a coisa acontece. Sim. Mas na minha carreira profissional, as coisas foram acontecendo muito por causa de tentar entender um pouco do que acontecia, concordando ou não, mas eu sempre estava preparado para uma oportunidade que nem existia. E aí me trouxe para essa cadeira que eu tô hoje. Então você fala aqui, Ivan, você sabia o que era terapia? Nem imaginava que isso existia no mundo. Mas saber o que um psicólogo fazia, o que um coaching fazia, o que os livros de alta performance fazia, tudo. Antes mesmo de estourar podcast, eu já ouvia muito podcast. Porque eu viajava muito por via terrestre. Sim. E tipo, chegando aqui, você enjoa de suas músicas. Aí eu falo, pô, então... E aí um amigo meu... cara, olha que loucura. Em 2014 eu vim pro Espírito Santo, fiz muita amizade com o pessoal. E um amigo meu daqui... E depois eu vou falar um pouquinho da minha carreira pra fazer esse link. Eu era promotor, vim pra cá pra dar palestra e fiz uma amizade muito grande com um amigo meu que até hoje ele tá aqui. E aí ele me falou, Johnny, há anos atrás, 2012, 13, 14 ali, falou, cara, ouve isso aqui. Aí ele me mandou um link, que na época eu tinha um telefone da Android, e foi até difícil pra mim ver ou ouvir isso, porque era um podcast. Hoje a gente tem no iPhone, tem ali o aplicativo podcast. SoundCloud na época. E bicho, aí na hora que ele me mandou, eu falei, cara, como que eu ouço isso? Fui clicando, abaixando, consegui ouvir um negócio. Aí falava de uma música, a história daquela música, tudo que tinha por trás. E aí depois eu até vou tentar lembrar pra gente falar um pouquinho sobre ela. Mas aí eu conheci o podcast. E nesse meio tempo eu vi que tinha muito material gravado para eu continuar viajando, me desenvolvendo, ouvindo de vários temas, várias dissertações, para me desenvolver. Então, eu já ouvia podcast há muito tempo atrás. Isso já era um contato que você tinha com autoconhecimento, né, Evandro? Ali... Mesmo não fazendo os links de hoje, eu já tinha meio que uma noção daquilo. Sim. Mas ainda, Johnny, faltava alguma coisa porque o coração não tava tranquilo. Falava, poxa, tá tudo legal, tá tudo indo muito bem. Tinha as coisas, conquistava as coisas, mas faltava o entendimento de alguma coisa. Era como se assim, poxa, beleza, consegui isso, muito obrigado, Deus, obrigado, tudo. Mas, cara, por que tá faltando? Por que essa resposta não chegou ainda e por que as pessoas agem assim? E eu sempre fui muito observador. Aí depois eu fui descobrindo e entendi esse lado meu planejador, observador. E aí você começa fazendo os links. Então eu ficava reparando muito no jeito das pessoas. Pô, por que esse cara age desse jeito? Pô, por que esse cara tá fazendo isso aqui e ninguém tá vendo que ele tá fazendo errado? Mas nunca fui de saber que por trás daquela personalidade ou daquela casca que a pessoa tem, talvez tenha uma história do tataravô dele que ele traz geneticamente até agora. Isso é muito bacana. Do bisavô, do avô, e ele nem sabe. Nem sabe. Isso é muito bacana, né, Evandro? Porque o que você traz pra gente aí é um insight muito profundo. Por detrás da personalidade, ou seja, do personagem, existe um escopo de um histórico que às vezes pode ser transgeracional lá, de traumas, de acontecimentos que de uma forma ou outra influenciam ali na personalidade da pessoa, né? Sim, e você nem sabe por quê, você só julga. Fala, cara, olha que cara ignorante, bicho, olha isso. E aí, até pra entender um pouco mais, e cara, eu amo meu pai, é uma coisa que... Amor de filho, pai, filho, isso não se discute. Sim. Só que, pô, por que aquele cara era assim? Pô, tudo muito na porrada. Isso era o personagem do seu pai. Aí eu vou entender o meu avô. O meu avô foi fazendeiro, bruto daquela época, e, pô, com 8 filhos, 9 se eu não me engano, e era um cara desse jeito, sem muito contato, sem muito abraço. Obviamente amava os seus filhos, mas daquela época de um fazendeiro que tratava a família daquele jeito. Sim. Onde o homem era muito aquela coisa masculina e a mulher não pode trabalhar e tudo, sem julgamento de certo ou errado. A mulher não poderia trabalhar e tal. Então era aquela coisa formatada do antigo, aquela rigidez. Então, aí quando você começa a fazer esses links de entendendo por quê,
será que o meu pai ele era muito rígido? Porque o pai dele era rígido com ele, e aí eu começo a ver hoje, enxergar o meu pai por trás daquela situação em que isso era o meu avô. E o meu avô morreu, eu lembro direitinho, eu já era de um pouco mais velho, morreu com mal de Alzheimer. É uma doença extremamente agressiva que a pessoa se torna uma criança. Mas mesmo se tornando uma criança, os insights que ela tem, que ela repetia muito, era o que ficou mais marcado na vida dele. E aí ele falava, eu sou fazendeiro, sou cargueiro, sou vigilante, sou não sei o quê. Ele repetia muito o que ele era, que eram as coisas que ele foi forjado talvez quando adolescente, quando jovem ali, quando um rapaz, então ele repetia muito isso. E aí hoje eu vejo muito, lógico, meu pai desenvolveu absurdamente mais, depois de anos de empresa, ele também soube conectar um pouco mais com pessoas, a gente também influencia muito nisso, a gente provoca muito isso, então, mas mesmo assim ainda consegue ver que o meu pai tem traços do meu avô, que possivelmente deve ter do tataravô. Sim. Mas por quê? Porque hoje eu consigo saber que, tem uma carga genética lá atrás, ou hereditária, ou sistêmica lá de trás, que faz com que ele seja essa pessoa que ele traz. E é engraçado, Johnny, que hoje a gente começa a ver as pessoas e tenta fazer o link hereditário, você vê que, por que essa pessoa tá falando isso? Por que ela é tão explosiva assim? Aí você começa a tentar olhar de fora, além do óbvio, e ver que a mãe também repete aquilo de uma forma ou de outra, ela repete aquilo, então acontece uma repetitividade. Só que talvez por falta de informação, assim como eu também não tinha, isso não é quebrado. E aí talvez a filha dessa pessoa vai continuar repetindo e assim vai, e não tem um ciclo para quebrar aquilo. Sim. Ou alguma pessoa que fala disso. Hoje tem uma pessoa que trabalha comigo, muito profissional, e que na região em que a gente trabalhava antes, que tinha mais pessoas trabalhando, Sim. ele era visto como uma pessoa muito difícil de lidar. De, poxa, ninguém consegue relacionar com esse cara difícil, isso, aquilo e tal. Só que assim, você via que era um personagem. Era um personagem. Mas não um personagem que ele sabia que ele era, mas era uma casca que estava por trás. E aí, depois de tudo isso que a gente fez, o trabalho sistêmico, a mexida que a gente fez, depois as sessões que a gente teve depois, para falar um pouco de tudo que aconteceu e das minhas percepções, eu consigo hoje ter uma conexão tão grande com ele, que ele hoje é um dos profissionais de mais alta performance do Brasil. Mesmo com as dificuldades que ele tem, de algumas coisas que traz do passado para agora, eu, como gestor, consigo me conectar com ele de forma que ele faça o que precisa ser feito, não porque eu estou pedindo, porque ele entende que eu sou uma pessoa que sou confiável para ele, que ele pode se abrir e que nós juntos fazemos um elo de equipe. E aí ele faz o que precisa ser feito. Então ele entende aquilo, mas por quê? Conseguir conectar. E aí você pega os antigos pares dele daquela região, tem uma visão que, é um cara que gosta de trapacear, é um cara disso, daquilo, ninguém consegue se conectar. E eu consegui entender por que ele é assim. E aí você vai pegando um pouquinho, cara, como foi sua infância? Porque assim, Johnny, nesse mundo corporativo, Sim. é algo que eu ainda tenho muitos desafios com ele. Porque e a minha formação é de engenheiro. Então o que é a Bem analítico ali, bem muito. A conta ela tem que fechar. A conta tem que fechar. Na minha cabeça, eu tô criando o tempo todo para deixar menos pessoas colocando a mão na massa e automatizar mais sistema. Então assim, falando de uma forma mais abrangente, tô criando máquina para aposentar pessoas. Sim. Então, esse é um dos papéis. Não é uma visão tão humanizada, né? A gente sabe que... E é uma coisa que assim, né, Evandro? É bom a gente trazer isso, que o que acontece... Tem empresas que, por exemplo, que levam tempo e às vezes tem também uma estrutura muito densa para trazer essa cultura da humanização. Sim. Né? E agora a gente está vendo essa mudança. A gente está na indústria 4.0. A 2.0 a gente fala de automatização, máquinas, o máximo possível de automatização de sistemas, automação de máquinas também. E agora a gente vem para a indústria 4.0, que a gente está falando de inteligência artificial, de uma série de fatores, mas a gente dá um passo atrás para humanizar cada vez mais as empresas. Então, há um tempo atrás, deve ter uns 3 anos, começar, ou até mais, falar de atendimento dos hotéis com robôs. Um robô bem voltado, ele só tinha a parte de cima da cabeça, assim, o tronco, bem voltado para a feição humana, e através da inteligência que estava por trás, ele sabia todos os seus gostos. Porque às vezes, Johnny, uma coisa que a gente sente muito, e aí eu sou um mineiro, mineiro ele é aquele cara que gosta de abraçar e vem cá, vamos tomar um café, vamos comer um pão de queijo. E a gente chega em algumas regiões e a cultura, não é que a pessoa tá te tratando mal, mas a cultura dela é um pouco mais rígida. A empresa em que hoje eu sou gestor é uma empresa alemã. Então, a cultura alemã ela é um pouco mais fria.
não é de muito contato, não é de pegar demais, e às vezes você sente um pouquinho. E às vezes tem isso que é cultural, e às vezes, Johnny, tem infelizmente a pessoa que aquilo foi a saída que ela encontrou, e ela não tá feliz no trabalho, ela sai de casa pé da vida, e tá ali porque tem que estar, que ela tem que pagar o boleto. Sim. E aí, ela lida com pessoa, e aí é o papel do gestor fazer essa identificação. Cara, faz sentido. Essa pessoa tá atendendo pessoas, e muitas vezes você chega e fala, bom dia, tudo bem? Você nem um bom dia você recebe. Sim. Ah, eu gostaria disso. A pessoa mal te responde. Às vezes até em hotel 5 estrelas que a gente vai, a pessoa que tá ali, ou ela não é educada, ou ela é maquinada. Olá, senhor, bom dia, como faço? Aquela coisa, seguindo um script, não é humanizado. Então teve empresas que começou a perceber isso. Opa, e se eu colocasse um robô que ele chegava, já fazia essa leitura facial e sabia, oi Johnny, tudo bem? Ó, da outra vez você ficou com a gente no quarto tal, você gosta de um quarto que fica de frente para a praia, o seu quarto tem uma varanda, o seu café vai ser servido, que já sabia todos os seus gostos. E a gente, por repetitividade, você pode ver que a gente vai na mesma padaria, tomar o mesmo café, sentar no mesmo lugar, porque o nosso cérebro é muito programado para isso e leva a gente para esse conforto. Então começou a falar sobre robôs para atender pessoas. Sim. Por quê? Porque tinha muitas pessoas que não conseguiam se conectar com outras pessoas e essas empresas viram que talvez se tivesse um robô falando de todos os gostos daquele cliente, ele seria mais bem atendido. Então isso está acontecendo em uma velocidade talvez um pouco menor, mas a gente começa agora a ver as grandes indústrias trabalhando muito na diversidade, estão contratando pessoas de cor de pele, pessoas com diversidade de gênero também para fazer essa inclusão e voltando cada vez mais para o nível de conforto de pessoas. Então, cada vez mais a gente começa a trabalhar um pouco disso, ok? Vamos olhar para a inteligência artificial, vamos olhar para o desenvolvimento das máquinas, mas vamos olhar para pessoas. Sim. Na nossa empresa, principalmente agora, nesse ano de 2024, a gente instaurou uma outra mudança. Antigamente, a gente tinha uma forma de analisar pessoas trabalhando por índice. Então, 70% estava voltado pela parte numérica, 30% para a parte comportamental. Sim. E na parte comportamental, eu tinha um índice que eu chegava e falava assim, ó, eu tenho esse índice, eu tenho que olhar para esse funcionário e falar assim, baseado no índice que eu espero de um funcionário, você está assim, você está assado, e eu ia numerando o comportamento das pessoas. E, Johnny, gente não tem manual. Lidar com pessoas não tem manual. Então, como que eu começo a qualificar essa pessoa baseado no índice que eu criei e eu generalizo isso? Sim. E aí, eu faço esse link justamente desse profissional que está comigo hoje. Ele é diferente dos demais. Então, do jeito que eu trago, que eu faço tratamento com ele, eu não posso tratar o outro. Porque proposta de valor e felicidade, ela muda muito de um para o outro. Sim. Então, se eu quero profissionais de alta performance, eu preciso saber, cara, qual que é o seu propósito? O que te motiva a estar aqui? A partir disso que motiva ele estar comigo, aí eu começo a desenvolver. Então, no mundo corporativo agora, a gente está evoluindo muito para isso. Até o ano passado, o que a gente falava como corporação? Eu preciso de um profissional que saiba do meu negócio como um todo, que ele seja generalista. Sim. Isso é bom? É, porque se eu perder algum profissional de alguma área, eu não estou a pé daquela área. Só que isso é ruim, Johnny, porque a nossa capacidade cerebral de desenvolvimento ela é limitada. Então, se eu pego um cara e transforma ele num generalista, será que ele vai ser generalista? Ou ele vai ser um pato? Que ele não nada bem, que ele não grita bem, que ele não voa bem. E agora a gente muda para ir cada vez mais para pessoas. E por isso que é importante como gestor, eu entender que cada pessoa tem um passado diferente, uma carga que ele traz diferente, e entender em que ele é bom. Mas, cara, qual que é a sua conexão? Eu me dou muito bem com pessoas. Opa, então você talvez é um cara que eu tenho que desenvolver para cá. Ou não. E aí eu falo por mim. A minha formação ela foi técnica, administração, engenharia. Então eu sou muito racional. Quando eu venho para uma empresa que o meu foco era a área de vendas, eu tive muita dificuldade disso, de conectar com pessoas. Mas por quê? Eu fui forjado nessa empresa para ser generalista. Beleza, você conhece demais de área técnica, você está desenvolvendo, você conhece do produto, mas usa esse conhecimento seu para conectar com pessoas. Então eu tive que me adaptar a esse formato. E hoje eu vejo que eu gosto mais de conectar com pessoas do que com processos, com área de números, com dados e exatas. Eu fui me descobrindo para essa outra área. Mas tudo isso, Johnny, eu consigo conectar por quê? Porque agora eu sei o porquê do meu passado. Então, que bacana, né? Você tá vendo que assim, um olhar sistêmico, ele te trouxe um olhar sobre o teu passado, uma percepção,
ali da tua história, do teu Uhum. histórico familiar, dessa construção da personalidade, né? E tudo isso em muito pouco tempo, né, Evandro? Se a gente for trazer assim, o teu processo, não foi um processo longo de 3, 4 anos, Uhum. né? Você Não tem um ano, não né? tem um ano, então assim, e até mesmo o que te motivou a buscar esse olhar sistêmico, né? Uhum. Depois eu gostaria que você falasse um pouco também o que que te motivou, porque assim, a gente vê hoje os homens têm uma resistência, fazer terapia, mas ir lá falar com um psicólogo, ou com, né, com um mentor, ou com um terapeuta, existe um pouco dessa resistência, né? O Tem. que que motivou o Evandro a buscar esse olhar sistêmico, a buscar esse pensamento sistêmico, a olhar um pouco aí para esse campo emocional? Eu tinha uma angústia muito grande, cara, porque a minha carreira profissional ela foi desenvolvendo dentro do que eu tinha programado, mas faltava, cara. Pô, moro bem, tenho condições legais e tal, mas por que que eu não tô completo? O que que tá me faltando para ser completo? Tenho uma família maravilhosa, tenho um filho lindo, cheio de saúde. O que que tá faltando? E aí, depois de ter feito tudo isso que a gente falou um pouquinho antes, eu fui fazer um trabalho um pouco mais voltado para essa área mais de psicólogo e tal. E talvez eu não tenha sido feliz que eu não consegui conectar com a pessoa em que estava fazendo as minhas terapias. E aí, por isso que eu peço para não julgarem dessa forma, porque eu não consegui conectar, e se eu não consigo conectar com a pessoa, ela não consegue fazer o trabalho em que ela se propõe a E fazer. às vezes também a ferramenta, tem coisa que você precisa de martelo, tem coisa que você precisa de marreta, tem coisa que você Sim. vai precisar de dinamite, né? Cara, eu fui em 2 sessões, e aí eu fiquei com o sentimento de que, 2 sessões de terapia ali, como psicólogo, que eu tava conduzindo mais aquele negócio do que a própria pessoa. E aí eu saí com o sentido de falar, cara, eu não posso estar pensando dessa forma, eu não posso achar que eu sou mais inteligente do que uma pessoa, ou que eu tenho mais informação do que uma pessoa que se propõe a fazer aquilo. E aí eu fiquei um pouco angustiado, cara, falei, poxa, não tá legal, tem alguma coisa que eu preciso me descobrir. Fui nessas sessões e não consegui fluir. E aí o universo conspirou ao meu favor, que eu tenho um amigo muito grande, que essa empresa me deu, e ele tinha feito há um tempo atrás, a esposa dele também fez a constelação. E Isso. Johnny, eu não sabia nem o que, nem sabia. Ele falou em constelação, falava, pô, as estrelas, As eu viajava estrelas, nisso, né? não sabia nem o que era. É importante porque o termo constelação, né, ele teve uma, infelizmente, na tradução do alemão, que a origem da constelação é alemã, inclusive, Uhum, né? Do alemão pro inglês ficou constellation, então pro Brasil constelação, né? Aí entendi. dá essa sensação mesmo. E hoje nós chamamos isso de inteligência sistêmica, né? A Ah, constelação sistêmica familiar leva a esse pensamento sistêmico. Aí ele aham. te falou da Ele constelação, do comentou, e assim, a gente pensamento. acabou ficando muito próximo, né? A gente se conectou, tem idade bem próxima. E aí, num bate-papo de uma moça, eu falei, cara, pô, não tá legal, bicho, eu tô fazendo isso. Ele já sabia um pouco da minha vida. Ele, rapaz, o sotaque dele um pouco, rapaz, você já fez constelação? Eu falei, não, velho. É o que que é? Aí falei um pouquinho, falei, não, bicho, não é isso. Aí ele explicou um pouco de como funcionar e falou assim, bicho, vou te apresentar um camarada. Só não tenta entender o que acontece lá, mas vai. Importante. Vai de coração aberto e vai. Vamos comigo. Eu vou junto com você e tal. E aí comecei a procurar um pouco mais. E aí, Johnny, eu só não lembro se foi você ou se foi ele que me indicou uma série que falava um pouquinho sobre isso. Aham. E eu vi essa série e hoje viajando, às vezes até mesmo série, eu ouço muito, porque dirigindo não dá pra você ver, pra tentar entender. Então, viajando, eu assisti a série toda, cheguei no meu ponto de destino ali, não tinha acabado, eu madruguei vendo a série do tanto que eu conectei com a série. Que ela falava especificamente desse negócio de constelação. Era uma mulher, que ela era Trazia médica. ali as dores É, dos personagens, né, que estava vinculada à história um pouquinho da deles, área de né? saúde, ela que era médica não acreditava Sim. muito nisso, e o desenrolar da série foi muito legal, e eu falei, pô, eu acho que isso aí faz sentido. E contando pra ele a minha história, aprofundando um pouco mais, que ele já conhecia um pouco, ele falou, rapaz, comigo também aconteceu assim, contou mais ou menos ali como funcionou com ele, eu falei, cara, faz sentido. E eu tava com aquela angústia de, pô, por que das coisas? O que que tá me faltando? Onde que eu não tô conseguindo me entender, que eu não consigo mais me soltar, me desprender de algumas coisas? E, cara, fui ali naquela sessão do psicólogo, não ficou legal, talvez eu tenha que procurar outra pessoa. Bicho, vamos tentar esse negócio. E aí viemos, cara, pra constelação, e aí entendi um pouco mais esse mundo. E de fato, cara, se me explicar, você fala, bicho, explica o que aconteceu. Não sei te falar o que aconteceu, mas, cara, só sei que na minha constelação eu chorava horrores aqui. E era Você teve um acesso, talvez, né? Porque você veio
de um mundo muito lógico, né? Aham. Muito cartesiano. Então, nesse movimento, a gente tende a abafar muitos sentimentos e muitas emoções. Sim. Isso é muito normal no universo masculino, né? E aí, quando vem o acesso a esse corpo emocional, porque acontece com o homem, né? O homem, assim, se ele não tem acesso a isso, isso vai represando, Uhum. represando. A hora que estourar essa barreira, às vezes estoura, às vezes ou numa doença, entendeu? Ou mesmo em algum vício, Sim. ou às vezes você tem acesso ao emocional e realmente a essa catarse, Eu né? acho que foi a minha. Pra mim foi uma barreira que jogou pro chão. Eu fiquei uns 3 ou 4 minutos chorando assim, compulsivamente dos movimentos que aconteceram aqui. Mas era um choro de dor? Não. Não. Não era um choro que Era assim, como se, tipo, eu tô preso. E naquele choro eu tava me um libertando. alívio. Era um alívio, né? Tanto que Emocional. nos movimentos que a gente fez, as pessoas que estavam aqui interpretando, elas estavam com muita dor, muita tensão. E na hora que eu me liberava, essas pessoas que estavam interpretando, elas voltavam ao normal e começavam a vir. Então, Uhum. assim, pra mim, virou uma outra pessoa ali. E aí eu comecei a entender um pouco mais. E aí, ao longo do tempo, essa formação que eu tive através do meu passado que eu não conhecia, fez com que eu criasse uma dependência muito grande dos meus familiares. Por quê? Aí hoje que eu entendo. Talvez com aquele sentimento que eu tinha de filho do meio, que nananana, eu fui movimentando a minha vida para fazer com que as pessoas dependessem muito de mim. E com isso, hoje, eu ficava muito sobrecarregado. Por quê? Eu fui trazendo todo mundo para debaixo da minha asa. Falei, não, deixa que eu cuido. Falei, não, deixa que eu faço. Chega um tempo que você não consegue, você é limitado, você tem as mesmas 24 horas de tempo que todo mundo. Você tem as suas responsabilidades. E aí, depois desses movimentos que a gente fez, eu pude ver que não é que eu tava cuidando das pessoas, eu tava colocando todo mundo debaixo da minha asa. E aí eu era centralizador. Então essa angústia que eu tinha era de alguma coisa que eu não resolvi lá atrás. Tipo, eu não fiquei bem em. Tipo, eu não entendia o que, que era esse papel sistêmico do irmão do meio. Hoje, entendendo, eu vejo que, cara, ninguém me amava menos, só me amava diferente. E não tem nenhum ano que a gente fez. Então eu ainda tô desentrelaçando tudo que eu fui entrelaçando dentro dessa colmeia que eu mesmo criei, de ter essa dependência das pessoas. Mas por quê? Hoje eu vejo que o fato de eu colocar essas pessoas debaixo das minhas asas me deixava com o sentimento de que, ela depende de mim. Então ela vai me procurar, ela vai me acionar. Aquilo que faltava porque eu não entendia, eu fui criando isso sem saber, estava no meu inconsciente, eu fui criando para deixar essas pessoas mais próximas de mim. Hoje, a gente fez bastante movimentação. As pessoas que criaram essa dependência de mim conseguiram também se soltar dessa cadeia que eu criei, porque a gente fez alguns. Só não me pergunta como, mas a gente fez algumas coisas que deram muito certo aqui. E aí as coisas foram fluindo. Então, minha família, eu fui deixando debaixo da minha asa. Ela foi se soltando, então tá ficando mais independente, né? Ela não Quais os depende. benefícios disso? A minha família tá muito mais leve. Eu não falo só de negócios com a minha família como eu falava antes. E aí, ao desenrolar disso tudo, a gente foi fazendo aquisição de bens. E aí, colocando. Eu assumi um papel que não era meu. Depois eu fui entender isso. Falei, poxa, Evandro, você movimentou tanto isso aqui que você saiu do campo sistêmico total. Você assumiu o papel que era do seu pai, você assumiu o papel que era do seu irmão. Isso não vai dar certo. Você tá fora do seu prumo. E aí a gente fez essas movimentações. Primeiro, para mim entender o que eu fiz. E segundo, para as coisas voltarem para o lugar. Então chegou um ponto, Johnny, que a empresa que nós criamos em família, eu ligava pro meu pai, ou o meu pai me ligava, e hoje eu tenho muito arrependimento disso, de cara, quantas pessoas só queriam receber uma ligação do pai dele, falando, xingando, e o pai não tá aqui mais para ligar xingando. E eu recebi uma ligação do meu pai, putz, cara, meu pai, oi pai, o que tá acontecendo? Você vê o ponto que chegou essa situação. E hoje, pai, opa, meu pai também, oi pai, tudo bem? Como tá as coisas por aí? Então hoje assim, o que faltou um pouquinho de conexão do passado, hoje meu pai me respeita pra caramba por ter um filho engenheiro, por ter um filho que as coisas caminharam bem, por ter o reconhecimento de tudo que eu fui fazendo pela família. O meu irmão me reconhece muito, a minha mãe me reconhece muito, não como um empresário, como um gestor, mas como família, como um irmão que tá pronto ali pra Quero suportar. Que você não tinha antes. E eu não tinha resposta pra isso. Então não adiantava eu ir caçar coach, tudo aquilo que eu cacei, porque a resposta não tava ali.
Cara, tava lá Tava atrás. fora, tava lá atrás E dentro, aí, né? ou, John, talvez eu conseguiria com 100 terapia, alguma coisa assim, mas em tudo que a gente fez, a resposta estava muito rápida, estava aqui em algum lugar que a gente conseguiu acessar, e acho que por isso, no dia da minha constelação, eu fiquei tanto tempo chorando. E era tão louco que eu não conseguia levantar, de tanto que eu tinha que colocar aquilo para fora, chorar, 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 chorar. Aí foi acalmando. Nessa vivência em grupo, né, nessa constelação, que é uma vivência em grupo para quem está aqui nos assistindo, que não é uma terapia Uhum. onde você vai ficar falando o seu problema, aquela coisa amorosa toda. Em algum momento você se sentiu julgado ou Não. pesado? E esse era o meu receio, Johnny, porque assim, como a gente, nessa minha desenvolvimento profissional, fiz muito PNL, fiz muito curso para atender, para tentar ler pessoas, para tentar conectar com pessoas, para ficar fazendo rapport. Então eu tinha muito receio de me soltar, imaginando que a pessoa que estaria do outro lado tivesse me induzindo para alguma coisa. E eu queria me abrir, eu vim com o coração aberto, tanto nos tratamentos que eu tinha feito anteriormente, eu tentava não ficar conectando ali para tentar ficar solto, mas ficava vendo que acontecia talvez um PNL, acontecia talvez um rapport, alguma coisa, e a coisa não fluía. E diante de tudo que aconteceu, foi leve. A coisa só fluiu. Sim. E aí, tinha também a parte da pessoa que fez esse meu amigo, que falou muito bem, então já vim chancelado, falei, cara, vai, fez bem, minha família e eu estamos bem. E aí, tem até algumas coisas que ele jogou pro universo, ele já tinha feito uma constelação anterior, e depois ele fez uma agora, com as vontades dele, e as coisas fluíram muito para ele, de acordo com tudo que ele quis, então desamarrou tudo que tava, e as coisas deram muito certo para ele. Então, eu vim muito bem chancelado de que isso era legal e vim de coração aberto. Só me soltei, tentei ao máximo não ficar preso a coisas passadas, a julgamentos passados e trazer para cá. Só vim e acho que por ter sido tão natural é que deu tão certo. Porque não tem um manual. Ah, você vai chegar, ele vai falar isso, só flui. E aí as coisas vão seguindo, elas vão se encaixando, o tempo vai passando, você vai conectando, você vai tendo respostas para algumas coisas que não tinha, e aí agora daqui para frente basta falar, você tem resposta para o que você não tinha. Então nós vemos um Evandro que veio aí de uma longa carreira construída, né, dentro da carreira como engenheiro, como um gestor, e toda essa bagagem lógica também de autodesenvolvimento, essa bagagem mesmo de autoconhecimento, essa parte da alta performance, tudo isso foi contribuindo com a sua jornada, mas teve um Evandro antes, um Evandro depois, com a consciência sistêmica, né, com essa consciência do quanto que as relações, os relacionamentos, principalmente os relacionamentos familiares, impactam e influenciam, né? O que te motivou por exemplo, a buscar mergulhar nessa consciência sistêmica, o que te trouxe, como você pode dizer assim, não, Jonah, hoje eu sou um gestor assim, quais foram os benefícios disso? Sim, sim. Então, mediante essa formação que eu tive muito analítica, cada vez mais você vai caminhando para ser menos pessoas e mais negócios. E nesse mundo de corporativo, a gente tem que conectar com pessoas. Então, antes eu olhava muito ali, alta performance, o que ele estava entregando, como estava entregando, e esquecia que por trás dos resultados tem uma pessoa. Entendendo hoje que cada pessoa é diferente uma da outra e tem hoje uma carga que ele traz do passado para ser a pessoa que ele é hoje, eu tento acionar ou acessar essa pessoa de uma forma um pouco diferente. O ponto em que eu falava, cara, você tem que ser o seu melhor, ser generalista, hoje eu tento conectar o que é proposta de valor, o que motiva aquela pessoa. Então antes o Evandro era muito atentado, ele caminhava muito para o resultado. E o resultado é que formava aquela pessoa. Hoje a gente faz essa inversão. O resultado é entregue por pessoas. Negócio é feito por pessoas. Então hoje esse é o espírito que eu tenho e é a forma com que eu conduzo todos os meus negócios. Pessoas são sistemas, né? Porque quando você diz assim, por exemplo, Johnny, hoje eu olho o que motiva aquela pessoa. Não sou generalista ao ponto de falar tem que ser melhor, tem que ser... Não, eu vejo como aquela pessoa vai. Então isso aí foi um benefício que você colheu através dessa consciência sistêmica que você nem chegou aqui buscando um desenvolvimento para sua carreira, né? Você Sim. chegou buscando trabalhar algo na vida pessoal, mas inevitavelmente, aquilo que eu sempre falo, o olhar sistêmico é como se fosse uma lupa ou um óculos, né? Inevitavelmente você começou ali a olhar pessoas e pessoas como sistemas, né? E isso trouxe um benefício na tua carreira, na facilidade de lidar com essas relações
humanas dentro da empresa. E aquilo te faz tão bem, Johnny, que você quer multiplicar isso para outras pessoas. E aí hoje, ok, o resultado precisa, tem que acontecer, porque ele é que vai movimentar toda a empresa. Sim. Mas hoje eu tô muito mais para pessoas, e até pegando um pouquinho do que nós conversamos dentro das nossas reuniões, dentro dos nossos acompanhamentos depois, em que você falava, se é para o próximo, vai trazer para você. Então hoje eu faço muito mais para quem tá comigo do que para mim em si. Porque se eu faço por ele, ele vai fazer para a empresa. Então ele vai correr por mim, ele vai fazer aquele negócio fluir. Tanto que assim, esses últimos dias a gente perdeu um bom profissional, mas assim, fiquei muito feliz por ele. Porque ele veio de outra empresa, a gente foi moldando, treinamos, capacitamos, vivenciamos momentos com eles em que ele conseguiu se conectar também, e ele desenvolveu tanto que o mercado veio, absorveu, fazendo uma excelente proposta para ele, que talvez pode mudar a vida dele na família dele. Sim. Porque ele vai ter rendimento, vai ter soluções que talvez com a gente ele não teria. E tá tudo bem. Ali eu vi que eu consegui fazer o meu melhor. Eu influenciei positivamente na vida dele, ele tá melhor, automaticamente ele tá mais feliz lá e as coisas estão fluindo. Então hoje, depois dessa parte sistêmica, eu prezo muito mais nisso. O quanto eu tô evoluindo a vida das pessoas que tá próximo de mim. Se eu tô ajudando o próximo, ele automaticamente, talvez o universo está conspirando para me ajudar também. Sim. E isso vai contribuindo, um pouquinho do dar e receber. Então eu me entrego, ele se entrega para mim. E a gente vira um loop de coisa boa. Então, como participante de toda essa transição sistêmica, esse descobrimento que eu tive do Evandro e o quanto eu estou interferindo isso, eu virei meio que um discípulo das transformações sistêmicas. Quem eu posso falar sobre isso, eu acabo falando. Sim. Nesse meio tempo. Esse meu amigo me trouxe, eu levei minha irmã, que levou a minha esposa, e isso vai propagando coisas boas. Né? Isso, a partir do momento que você tem a consciência sistêmica, você tem um olhar mais ampliado, né? E automaticamente, é aquilo que eu sempre falo, claro, sim, a inteligência emocional é fundamental. Só que a inteligência emocional sem o pilar da inteligência de relacionamento, que é essa inteligência sistêmica, fica faltando. Sim. Porque a gente sabe muito bem que as relações influenciam nas emoções. Sim. E o quanto que uma vice-versa, são as duas pernas, né? Então não adianta só eu conhecer as minhas emoções, o como eu sou, não, eu tenho que conhecer também o outro. E isso vai formando o líder sistêmico, que é o que você tá desenvolvendo automaticamente aí, sem nenhuma formação, né? Você não precisou de buscar uma formação, claro que é muito bom, mas assim, Johnny, eu quero ser um líder sistêmico, quero buscar essa formação. Não, você veio se trabalhar, você fez o teu processo, a partir daí nasceu um líder sistêmico e aí impacta nos resultados, né? Sim, e automaticamente eu consegui balancear os meus pilares, poxa, minha vida profissional tá caminhando bem, eu tô feliz no que eu tô fazendo, a minha família tá feliz. Então, eu consigo balancear, equalizar toda essa vivência sistêmica que eu tive, de forma que o que me angustiava, que a minha carreira profissional tava indo bem, tava fluindo, as coisas estavam acontecendo, mas eu não tinha resposta para aquilo, poxa, eu ficava angustiado. Então agora tá bem. Onde que tá o problema, né? A gente não sabia conectar com aquilo. Então agora tá leve, tá bem, automaticamente a minha família também tá bem, porque uma coisa tá interligada à outra. Família, negócio, família de origem principalmente, né? Porque tá na esfera do eu, que você relata. E eu conflitava muito com isso, eu assumi papéis que não eram meus dentro dessa cadeia sistêmica também. E automaticamente, assim, o Bert Hellinger, que é o prepulsor das constelações, ele fala, né? No centro nós sentimos leveza. Então, no centro é o quê? No meu lugar. Então, você estando no seu lugar de família de origem, isso não adianta, vai repercutir na sua vida, na família atual, no sistema atual e também no sistema empresarial, né? Tudo fica mais leve a partir daí. E é uma forma, e é um leve de forma emocional, né, Evandro? Porque, assim, racionalmente, aquilo que você falou, poxa, tá tudo bem, tá tudo fluindo, eu tô num bom emprego, eu tenho um bom carro, eu tenho uma boa família, linda, tenho paz, e por que que eu não tô em paz? Por quê? Porque existe um lugar emocional, e isso é uma coisa que você consegue perceber somente a partir de um acompanhamento, né? Sim. Um acompanhamento com as vivências em grupo que você fez, que não teve nenhum objetivo de futucar a dor lá e trazer um fato do passado e mergulhar em uma hipnose. Não, a dor ela vem quando ela tem que vir, mas não é algo custoso e moroso, né? Não, é leve. E principalmente, a gente tá falando muito da empresa aqui,
porque é onde eu fui muito para essa linha. Isso era o que me angustiava. Mas, Johnny, até mesmo grandes empresários ou grandes gestores, se eles começam a entender um pouco disso e a importância de conhecer, de se conhecer para você conhecer pessoas, é muito importante. Se conhecer para conhecer pessoas. Porque não adianta tentar conhecer se eu não sei nem quem sou eu, cara. O que é propósito de valor para mim? Eu não tô conectado com nada. E aí, se não sabe o seu caminho, qualquer caminho serve, né? Tem isso aí que é muito antigo. Então, a partir do momento que eu me conheci, eu comecei a procurar conhecer pessoas. E se eu começo a tentar conhecer um pouco mais de pessoas, mesmo com não todas as ferramentas que a gente tem para isso, eu começo a fazer uma espiral muito positiva. Porque, poxa, eu vou estar com pessoas que estão conectadas com o meu ideal. O propósito dessa pessoa é trabalhar na área de alimentação. O meu ramo é automotivo. Cara, uma pessoa que o propósito dele é do ramo de alimentação, eu tô fazendo ela feliz falando de carro ou eu tô atrasando a vida dela? Então, a partir do momento em que eu começo a conectar mais com essa pessoa, saber a proposta de valor, talvez no meu ramo tenha aquele cara que a esposa tem um restaurante e eu consigo conectar e fazer essa menina que estava comigo trabalhar naquele restaurante. Então, eu comecei a entender um pouco mais e as coisas ficaram leves. Então, até mesmo como empresa, se eu começo a entender mais de pessoas, o negócio prospera, o negócio flui. Então é uma indicação que eu faço muito, seja para qualquer nível profissional. Eu não sou empresário, faço isso aí? Com certeza. Porque talvez hoje não é isso aqui, não é só para empresário, não tem classe social, não tem gênero, não tem... É para pessoas. E quando a gente fala de pessoas, é infinito. E Johnny, aí talvez depois da pandemia, a gente possa ter alguma deficiência psicológica ali que a pandemia deixou um pouquinho, então tá todo mundo mais... A capacidade psicológica muda um pouquinho depois daquilo. Então, entender um pouco sobre o que são pessoas, como funciona e o que motiva aquela pessoa acaba sendo um diferencial. Então, finalizando aqui, eu virei um discípulo desse mundo sistêmico. Desse mundo sistêmico. Evandro, gostaria de agradecer a sua participação, a sua partilha com tanta riqueza, a experiência como gestor, como empresário, como líder sistêmico. Agradecer de coração. E com certeza esses ensinamentos nós vamos levar e vai chegar até milhares, milhões de pessoas. Obrigado de coração pela disponibilidade. E eu que agradeço, Johnny. Contem sempre comigo.